Glória a Deus, feliz manhã, feliz sexta-feira para todos. Já vamos começar amanhã dando estudo bíblico, que isso é muito importante, é muito bom nós aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela tua vida. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas, para que nós possamos assim espalhar a mensagem do Evangelho. O meu objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus, não é outro a não ser realmente ensinar, mostrar a palavra de Deus, passar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Às 5 horas nós temos a nossa live de oração, que muitas pessoas têm acompanhado. Bom dia aí, Celso Gomes, tudo bem, meu querido? Você é de onde? E as nossas lives têm sido uma bênção, né? Precisamos mais do que nunca buscar a presença de Deus, orar, buscar a face do Senhor. Não importa a denominação, não importa o credo religioso, mas o que nós precisamos é buscar a Deus a todo momento, a todo instante, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E Deus tem um chamado para todos nós, Deus chama todas as pessoas, e o chamado de Deus é um chamado para a salvação, é um chamado para que nós possamos atentar para a sua palavra. O homem foi feito para adorar a Deus, o homem foi feito para glorificar o nome do Senhor. Não obstante, ele tem se colocado em muitos problemas, em muitas adversidades. Mas eu quero falar aqui sobre o mistério dos 144 mil em Apocalipse. Quais são eles, né? Quem são eles? Nesses 144 mil que nós vemos em Apocalipse capítulo 7, é um tema muito controverso, é um tema de muitas perguntas, que tem gerado muitos conflitos, muitas discussões, pontos de vista diferentes sobre esses personagens que a Bíblia menciona em Apocalipse capítulo 7. O Apocalipse nos capítulos 7 e 14 trata sobre esse assunto. E nós vamos ver aqui alguma coisa nesse sentido. Uma das interpretações bem comuns que vemos sobre os 144 mil se referem àqueles judeus da Palestina que vão aceitar Jesus Cristo como Messias. E outros dizem que serão aqueles que sobreviverão à grande tribulação, que abaterá a igreja, né? Mas para aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Ainda quem afirme que os 144 mil serão aqueles que dominarão o mundo por 3 anos e meio após o reinado do anticristo. São muitas ideias, são muitas interpretações, mas vamos ver aqui o contexto do Apocalipse capítulo 7. Este evento ocorre antes da abertura do 7º selo
E este capítulo corresponde justamente à pergunta feita pelos ímpios ao verem Cristo voltando em glória. Eles procuraram se esconder da face do Mestre. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, vi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Aqui eu estou falando do quarto, né? É versículo 17. Versículo 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Primeiro, gente, nós temos como será a vida, a vida no céu, né? Mas a vida no céu será uma vida gloriosa, será uma vida magnífica, mas aqui na terra estará a grande tribulação, ok? E o capítulo 7 diz: depois disto vi, 7, versículo 1, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Aqui, queridos, os 4 ventos da terra é uma expressão usada na Bíblia para referir-se aos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E o interessante aqui, o intrigante aqui, no entanto, é que os 4 anjos estão aí segurando esses 4 ventos. Os versículos 2 e 3 continuam: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, às quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observe aqui que esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos. Nesse cenário, aparece outro anjo vindo do Oriente, ordenando para que não soltarem os ventos até que os servos de Deus sejam selados, até que haja marca na vida dos servos de Deus. Esse anjo que vem do Oriente tem o selo de Deus, mas é o selo de Deus realmente? Vamos ver bem depois. O que simbolizam os ventos na profecia? Quando nós voltamos para o Velho Testamento, nós vamos entender melhor a figura dos ventos mencionados em Apocalipse. Vemos em Jeremias, capítulo 4, 11 a 13, que o profeta explica o significado de ventos. Naquele tempo se dará a este povo e a Jerusalém um vento abrasador dos lugares altos do deserto, sopra contra a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí sobe o destruidor como nuvens, os seus carros são como tempestades, e os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Aí nesses textos aí, o que é que nós observamos? O profeta, ele faz um paralelismo
entre os ventos e os instrumentos de guerra, mostrando aí a grande destruição. Em Daniel capítulo 7, versículo 1, nós também temos uma linguagem semelhante. É dito que o grande mar, e mar simboliza povos, né, foi agitado, e dele surgiram 4 animais representando Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. O agitado dos ventos do grande mar simboliza as guerras que marcaram a ascensão de um reino após outro. Vemos que a Bíblia ela tem uma linguagem literária, uma linguagem simbólica, alegórica. É necessário nós entendermos a interpretação, analisando textos e contextos, situações e mais situações, para entendermos o que a Bíblia quer nos transmitir. Ventos significam guerras na profecia. Sendo assim, nós observamos que os 4 anjos do Apocalipse estão impedindo que aconteça uma guerra final e que essa guerra venha devastar a terra antes que os servos de Deus sejam selados. Haverá um conflito final, haverá uma destruição final, mas é necessário que os servos de Deus eles sejam marcados. Logo em seguida, João ouve o número dos selados, que são 144 mil. Quem realmente é esse grupo? A primeira característica é que essas pessoas, elas têm um sinal, elas têm um selo de Deus na fronte. E o anjo ordena que os ventos não sejam soltos até que esse selo seja realmente colocado. É realmente um selo de Deus? É realmente algo divino? Nós precisamos entender o que era este selo. Um selo. Um selo é uma garantia. Um selo ou sinete era um pequeno objeto, geralmente de pedra preciosa, metal ou argila, com um desenho ou inscrição entalhada. E ao pressioná-lo sobre a argila, o cera deixava aí a impressão, deixava a marca. E esse selo continha 3 elementos: o nome do proprietário e a função que ele exercia e o local, a sua jurisdição. O que é o selo de Deus? Nós vemos em Isaías capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: liga o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O que nós entendemos é o que o selo está na lei de Deus. Observando a lei de Deus, que mandamento contém o nome, a função e a jurisdição divina? Em Êxodo 20, 8 a 11, nós lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está o nome de Deus. Não farás nenhum trabalho. Aqui estão as regras para que fossem obedecidas. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui está a função do Criador. E também a sua jurisdição, que é os céus. Céus, terra e tudo o que neles há. E no 7º dia ele descansou, ele terminou a sua obra. Não que Deus não se cansa, mas ele acabou a sua obra. Aí nós temos aí o 4º mandamento, o sábado, que contém os elementos de um selo na Bíblia.
ele apresenta o nome do proprietário, o Senhor Deus, a função que é o Criador e a jurisdição, céus e terra e tudo que neles há. A Bíblia diz que o sábado, na realidade, é o sinal entre Deus e o seu povo. A Bíblia não fala que é o domingo, a Bíblia fala que é o sábado. O selo da propriedade divina. Porém, não se trata aqui de guardar o sábado, mas de obedecer a toda a lei, né? Nós precisamos obedecer a lei do Senhor, são 10 mandamentos. E Tiago afirma, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Sendo assim, o selo de Deus é extenso, é a sua obediência aos mandamentos do Senhor. E os 10 mandamentos se resumem em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiramente a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nisso você estará cumprindo toda a lei. Mas como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Como é que eu amo ao próximo como a mim mesmo? Obedecendo também os mandamentos do Senhor. O segredo aí, queridos, é a obediência. E haja visto que não é apenas os 10 mandamentos. Jesus, no Sermão do Monte, ele explicou muito bem como deve ser a vida no reino, as regras áureas do reino de Deus. Leia Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 e você vai observar como Jesus tratou, como Jesus ensinou, como ele instruiu os seus discípulos a obedecerem à lei de Deus. A segunda característica é que esses 144 mil é que eles passarão pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor meu, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vejam, vestes brancas significa pureza, significa santidade. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro significa o plano da redenção na vida deles. Quem são realmente essas pessoas de vestes brancas? Os 144 mil. É disso que trata realmente o capítulo 7. Eles vieram da grande tribulação. Então observe que eles passaram pela grande tribulação. A grande tribulação, ela é o período que tem um início, quando todas as coisas estiverem decididas, que chamamos de fechamento da porta da graça. Porque por enquanto nós estamos no período da graça. O Evangelho está sendo anunciado, as pessoas ouvem a palavra de Deus de todas as formas, de todas as maneiras, mas chegará o tempo em que todos terão realmente feito as suas escolhas, a salvação, e haverá um momento em que a porta da graça fechar-se-á, e não haverá mais oportunidade. As 7 pragas descritas em Apocalipse capítulo 16 começarão a cair sobre os desobedientes, sobre os ímpios. E nessa ocasião os 144 mil estarão vivos, passando por essa tempestade, por essa tormenta. E quando nós examinamos Daniel capítulo 12, versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse tempo de angústia refere-se justamente à grande tribulação. E nós observamos quando o evangelista Mateus, ele vai nos falando, ele vai nos ensinando sobre essa tribulação,
vai nos mostrando sobre a vinda do Senhor. E deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas. Tchau. E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as nações. Aí aqui, quando pois virdes o que aconteceu, que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado não deixe atirar coisa alguma na sua casa. Quem estiver no campo não volte a buscar os seus vestidos. Ai das grávidas e das a que amamentarem naquele dia. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós observamos, queridos, aqui, falando sobre a grande tribulação. Embora os 144 mil vivos durante esse período, eles serão protegidos pelo Senhor, serão protegidos por Deus. Eles não têm certeza se confessaram todos os seus pecados e se foram perdoados. Serão perseguidos pelos ímpios e muitos estarão sem saber onde estão seus filhos e os seus entes queridos enquanto o planeta desfacela. Eles estarão angustiados, assim como Jacó estava antes de reencontrar Esaú. Uma outra característica é que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. E aqui simboliza realmente a redenção, a justiça própria imputada por Cristo, através do plano da redenção, através do perdão dos pecados. Isaías 64, 6 nos lembra que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, porém nós vemos esses 144 mil que aceitaram a justiça de Cristo, vestidos de vestiduras brancas, que traz uma simbologia de santidade, uma simbologia de pureza. Assim, os 144 mil, eles estão aí representados, né, pela pureza, pela santificação, pela libertação, pelo perdão dos pecados. E esse símbolo profundo de lavar as vestes, nós vemos em 1 João,
capítulo 1, versículo 17, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, para que isso aconteça, é necessário que eu possa caminhar na luz. Quem é a luz? A luz é Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo e procuramos viver em santidade, a santificação é um estágio progressivo. Vai acontecendo cada dia que eu vou me dedicando, que eu vou orando, lendo a palavra de Deus, tendo cuidado cada dia. Eu sou imperfeito, claro que todos nós somos imperfeitos, mas a própria Bíblia nos diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós devemos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, nos convertermos cada dia. Esse número é literal ou é um número simbólico? Nós compreendemos que esse número é um número simbólico. E se fosse literal, surgiriam diversos problemas. Por exemplo, se os 144 mil fossem contados de forma literal, a origem deles também precisaria ser literal. Isso significaria que apenas descendentes das 12 tribos de Israel poderiam ser incluídos. Outro ponto importante aqui ao interpretar uma perícope na profecia, os elementos presentes precisam ser analisados como símbolos, né? Como simbólicos ou literais, mas não ambos ao mesmo tempo. Em Apocalipse 14, nós vemos o Cordeiro sobre o Monte Sião, e a pergunta é, Jesus é literalmente um Cordeiro? Sabemos que não. Veremos que Cristo fisicamente como um Cordeiro em pé sobre o Monte Sião é literal, onde hoje está o trono o domo da rocha em Israel. Claro que não. Cordeiro é um símbolo de quê? É um símbolo de mansidão, é um símbolo de Cristo, representa o Monte Sião, representa simbolicamente a morada de Deus, né? O Cordeiro é um símbolo de Cristo, e o Monte Sião representa simbolicamente a morada de Deus. Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí nós vamos lá para o Velho Testamento, o Cordeiro era imolado. Aquele Cordeiro era uma simbologia do Cristo que haveria de entregar a sua vida por nós. Então Cristo não é um Cordeiro, mas é uma simbologia. E quando você vai observar a simbologia do Cordeiro, o Cordeiro é manso e tal, você vai observar como o Cordeiro mudo foi levado ao matadouro, né? Como o Cordeiro mudo, aqui nós temos uma metáfora, e ele não abriu a sua boca. Portanto, quando nós analisarmos os textos, é claro que o número 144 possui um significado simbólico. Ele é alcançado ao multiplicarmos 12 vezes 12 vezes 1000. Mas, por que 12 vezes 12? Na Bíblia, o número 12 simboliza totalidade, plenitude. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus que se originaram, né, se originou em 12 tribos, das 12 tribos dos filhos de Jacó. Quando Jesus incluiu o novo Israel, a igreja cristã, ele escolheu quem? Quantos? Começou com 12 discípulos. Vejam que sinal, que é um sinal de totalidade. Assim, a igreja cristã tem o fundamento nos 12 apóstolos. E nós vemos que isso, a Nova Jerusalém, também tem 12 portas e 12 fundamentos, dando-nos aí uma ideia de uma grande totalidade, de uma perfeição tremenda. Temos então as 12 tribos, os 12 apóstolos, representando a totalidade do povo de Deus em todas as eras, em todas as ocasiões e em todos os momentos. O Apocalipse, queridos, ele contém 404 versos, dos quais 278 fazem referência e alusão ao Antigo Testamento. É necessário nós compreendermos isso. No contexto militar de Israel, nós encontramos que o exército era organizado em divisões de 1000. A expressão milhares de Israel
era comumente utilizada para descrever um exército que estava preparado para a batalha. E o número 1000 simboliza perfeição, completude. E dessa maneira, um exército organizado em grupo de 1000 representava que eles estavam realmente preparados, altamente preparados para enfrentarem a guerra. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 7, os 144.000, simbólico, representando um grupo que está preparado para enfrentar os desafios, é preparado para enfrentar as batalhas. E aí nós vemos essa batalha em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que é a batalha do Armagedon. Essa não será uma guerra entre nações, como muitos acreditam, mas o último e grande conflito entre o bem e o mal. E a referência a 12 tribos de Israel aqui deve ser entendida de forma literal. Não deve ser entendida de forma literal, mas como uma figura de linguagem que representa o povo de Deus no final, na consumação dos séculos, o Israel espiritual que Paulo tanto nos ensinou, porque nós somos o Israel espiritual de Deus, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Aí os 144.000 e a grande multidão são dos grupos ou pertencem ao mesmo grupo? Alguns defendem que os 144.000 e a grande multidão representam o mesmo grupo. Mas, ainda assim, eles interpretam de forma literal. Aí vemos várias complicações, vários entendimentos, né? Se o número fosse literal, teríamos dois grandes grupos distintos. Apocalipse 7,14 afirma que os 144.000 vêm das 12 tribos de Israel, enquanto o verso 9 menciona uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Está bem claro aí, sim? Os 144.000 vêm das 12 tribos de Israel. E a grande multidão vem de todas as etnias, de todos os povos, de todas as raças. E além disso, os 144.000 podem ser contados, enquanto sobre a multidão é dito que ninguém poderia enumerar, ninguém poderia contar. Em Apocalipse 7, nós vemos aí na realidade o povo de Deus sendo selado. E os 144.000 são descritos como os selados. No livro de Apocalipse, o que é que nós encontramos? Nós encontramos dois grupos distintos. Os ímpios, que receberão a marca e o selo da besta, e o povo de Deus, que serão selados com o selo de Deus. Então vejam bem, haverá o selo da besta para os ímpios e o selo de Deus para os salvos. No entanto, quando nós falamos sobre essa grande multidão, mencionada no versículo 9, eles estão aonde é que eles estão? Estão diante do trono de Deus, portanto, são pessoas salvas, são pessoas que receberam a salvação. Essa grande multidão recebe o selo de Deus. Se o número dos 144.000 fosse literal, o que faríamos com essa grande multidão que não foi selada, né? Descrita como sendo selada? Nós vamos ignorá-los? Isso não seria algo de oposição, algo contraditório? Esse é mais um argumento que vem a confirmar que os 144.000 e a grande multidão representam grupos distintos. E é importante nós saber que os 144, que se o número 144.000 fosse literal, haveria problema adicional, pois 10 das 12 tribos de Israel foram destruídas em 722 a.C. Qual é essa relação entre os 144.000 e essa grande multidão? Em parte está correto que os 144.000 e a grande multidão são o mesmo grupo. Porém, precisamos entender que é um número simbólico. Qual a diferença, então? O versículo 4 diz: então ouvi o número dos que foram selados,
indicando que João apenas ouviu o número dos selados. No versículo 9, ele afirma: depois destas coisas, vi, e o que ele vê? Uma grande multidão. E João não está vendo um grupo diferente, mas está vendo um grupo que antes ele apenas ouviu, que é a grande multidão. E quem é essa grande multidão? Seria os 144 mil? Qual é então a diferença aí? No primeiro temos 144 mil organizados em grupos de milhares prontos para uma grande batalha. A cena é de guerra, a cena é de batalha. Esses 144 mil se preparando para a batalha do Armagedon. Mas quando nós vamos para o versículo 9, a grande tribulação já passou, a batalha acabou. E agora João vê uma grande multidão de pessoas vestidas com vestes brancas, né? É um símbolo de grande vitória, um símbolo de pureza. Esses são os mesmos 44 mil, mas agora mas agora não mais se preparados para a guerra, e sim para uma celebração de uma grande vitória no sangue do Cordeiro. É interessante, pessoal, nós entendermos o capítulo 7 de Apocalipse, que é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Após a pergunta angustiada feita em Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Aí João é levado nessa grande visão, e aqui ele vê em foco, né? Aqui o foco sai dos ímpios e se volta para os santos. Se o capítulo anterior termina com terror, então traz um consolo. O que está em jogo não é o juízo que se aproxima, mas a proteção de Deus sobre o seu povo. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante o exílio na ilha de Patmos por volta de 95 DC, sob o domínio do imperador romano, do imperador Domiciano, e o cenário era um cenário de intensa perseguição, de grande perseguição. E Shimon Kistemaker interpreta o capítulo 7 como uma resposta direta à pergunta feita no final do capítulo 6. Ele afirma que, enquanto os ímpios se desesperam diante da ira do Cordeiro, os santos permanecerão de pé diante do trono, sendo selados e sendo protegidos. Então esses selos aqui, pessoal, João vê esses 4 anjos segurando os ventos do juízo, representa a suspensão temporária da destruição, até que os servos de Deus eles sejam completos. Aqui é o número, né, dos servos do Senhor. E então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. E mais uma vez nós vemos aqui com Lopes, 2005, página 88, que ele diz que esse número não é literal, mas é simbólico, representa a totalidade do povo de Deus, o Israel espiritual de Deus, formado por todos os crentes judeus e gentios. Hernandes Dias Lopes, né? E as 12 tribos listadas aqui não seguem nenhuma ordem tradicional. Judá aparece primeiro, e depois a tribo de Cristo. Dan é excluída por causa da idolatria, e Levi é incluída, e isso mostra que João está usando símbolos para retratar o novo povo de Deus, selado e separado para a salvação, né? E vemos aí, estou chegando aqui à conclusão, que depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E João ouve o número, né? João ouve, mas vê a multidão. Isso reforça que os 144 mil é a grande multidão. São a mesma realidade, porém em 2 ângulos, né? O ideal e o real. A multidão representa todos os remidos de todas as nações, tribos e línguas. É maravilhoso isso aqui. As vestes brancas nós já falamos. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E a pergunta
é feita por um ancião, tem um propósito pedagógico muito forte. João responde: Senhor, tu sabes. E ele explica: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como será a recompensa dos santos? Apocalipse capítulo 7, 15 a 17. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. A recompensa dos remidos é a presença de Deus no santuário. Veja, no Antigo Testamento havia um santuário e nos céus também tem um santuário, né? E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede e nem aflição. A promessa é o conforto, né? Que ecoa por toda a eternidade. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. O Cordeiro foi morto, agora se torna pastor, né? Ele os guia às fontes das águas vivas. Isso remete à mulher samaritana em João 4 e à promessa final do Apocalipse: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da água da vida. E assim termina com as promessas que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É algo maravilhoso, é algo lindo, e nós vemos aqui realmente esse estudo escatológico muito forte, muito grande, e precisamos estudar cada dia, ver cada dia. E o que isso nos ensina para a nossa vida espiritual? Que Deus conhece a todos nós, e Ele vai nos proteger. O selo garante que nada escapará do controle de Deus. Deus está no controle de toda e qualquer situação. A tribulação é real e nós já estamos passando por tribulações, mas ainda não é a grande tribulação, e entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Entendemos também que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, nenhum esforço humano para a nossa salvação. O culto central na vida eterna é que serviremos a Deus por toda a eternidade, adorando a Deus para todo sempre. Jesus será o nosso pastor eterno e que haverá um fim. E concluindo, o capítulo 7 responde à grande pergunta da humanidade: quem poderá permanecer diante da ira de Deus? A resposta é clara: os que pertencem a Ele, aqueles que foram selados, lavados e chamados, eles permanecem em pé diante do trono, não por força, mas por graça. E maravilhoso é, pessoal, nós entendermos esses assuntos, nós vermos. Eu fiz uma pesquisa aqui grande, e que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam desfrutar desse ensino, possam pesquisar mais, ver mais e também chegarem às vossas conclusões. Um grande beijo. Ainda hoje farei mais lives. Na sexta-feira eu faço bastante live. Um beijo.